Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje estarei te mostrando como programar a função para determinar o horário de entrada de uma operação. Então, por exemplo, você quer operar lá das 9 às 10 horas, porém você sabe que 10 e meia tem uma notícia que pode entrar aquela volatilidade no mercado, e aí para você não ficar exposto a essa volatilidade, você não permite que a automação ou o robô entre na operação naquele determinado horário, tá? Então você coloca um limite de horário. Então ele pode entrar, sei lá, das 9 até as 10 horas. Passou das 10, não é para ele entrar mais em operação, tá? O horário de encerramento da operação, eu já ensinei nos outros vídeos, tá? E como todos os outros vídeos, esse robô que a gente está fazendo, a gente está explicando cada aula uma função diferente, tá? A ideia é construir esse robô junto com vocês, né? E deixar ele completinho. Então, toda semana eu vou lançar uma aula nova mostrando como é que faz uma função nova. E se você quiser entender as outras funções que já foram programadas aqui, assista os vídeos anteriores que lá eu explico tudo, tá? Então, aqui nada mais é do que a continuação desse desenvolvimento que a gente já vem fazendo. Beleza? E claro, né, pessoal, eu não poderia deixar de falar do nosso robô gradiente linear. Pessoal, esse robô aqui, ó, com essa boleta aqui, essa é a boleta da nossa automação, tá? Do nosso robô gradiente linear. Esse robô aqui o pessoal está oferecendo no mercado por 2, 3.500 aí no mercado financeiro, né? E a gente está disponibilizando para quem é inscrito no canal e para quem participa da nossa comunidade no Telegram, totalmente gratuito, tá? Então, se você não faz parte da nossa comunidade, faz parte lá, você pode estar utilizando esse robô aqui totalmente grátis, tá, pessoal? Então, aqui é a boleta dele, ele traz as informações do lucro, quantidade de operações, assertividade e custos aqui no mês, as informações diárias, né, a data, o resultado diário, quantas operações você fez exatamente hoje, e a posição em aberto se efetivamente você estiver numa operação, tá? Aí você pode entrar comprado, zerar e vender aqui, e depois o robô toma conta da operação, né? Esse robô você pode utilizar tanto de forma manual, por essa boleta aqui, ou de forma totalmente automática, né? Sem precisar fazer nenhum tipo de intervenção, né? Então ele atua das duas formas e você decide qual que é melhor para você, tá? Então, mais uma vez, se você quer utilizar esse robô que o pessoal está vendendo no mercado por R$ 3.000, a gente disponibiliza 100% grátis, tá? Basta fazer parte da nossa comunidade, beleza? Então, beleza, pessoal. Voltando aqui na programação, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez semana passada. Como a gente quer verificar só a questão da função, se ela está funcionando, então a gente não vai entrar na operação via o gatilho que a gente tinha desenhado lá no começo da primeira aula, tá? Então a gente vai entrar em várias operações e ver se efetivamente a função que a gente escreveu agora, ela está funcionando, tá? Então, semana passada, a gente tinha colocado um limite de quantidade de operações por dia e utilizou essa função aqui, tá? Deixei ela aqui é meio que comentada, né? Na verdade, quando você coloca essa barra asterisco aqui e fecha de novo ela aqui embaixo, tudo que está cinza aqui, a programação, quando rodar a programação, não vai ser executada essa linha de código, tá? Então, tudo isso que eu coloquei aqui são as funções que a gente vai ver montando ao longo do tempo, porém, para o momento, como a gente vai estar testando fases do robô, então a gente não precisa delas, tá? Então, por isso que ela está desse jeito. Então, eu vou vir aqui embaixo, eu vou desenhar o que a gente precisa, que é a questão da limitação do horário de entrada, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer são os inputs. Eu acho que eu já até coloquei os inputs aqui, tá? Ó, vou fazer de novo o input para quem tá pegando a aula agora. Eu recomendo assistir todos os vídeos, porém, eu vou te explicar aqui. Tudo, inputs são todas as entradas e parâmetros que a gente tem que fornecer para a automação, né? Então, no caso aqui, a gente fornece, se a gente vai trabalhar na B3 ou com Forex, quantidade de contratos que você quer que a automação entre, a quantidade de operações que ela faz por dia, qual que é o fator de gain, né? Então, por exemplo, eu entrei numa operação que tem um risco lá de, falar de mini índice, por exemplo, de 100 pontos. Aí eu quero que o meu gain seja de 3 vezes esse risco aqui. Aí esse fator de gain é para isso, né? Aqui qual ativo que a gente está operando e o stop financeiro, caso você não queira operar, você não quer fazer entrada por quantidade de contratos, mas sim por valor financeiro, então você tem essa opção aqui. Então a gente segue a mesma linha, vem aqui, input, string, né? Input seria a variável que a gente vai entrar, string vai ser o tipo dela, né? Então toda vez que é texto, a gente coloca string. Aí vem aqui e escreve, né, o nome da variável, no caso seria hora de início, que já está aqui. Vamos escrever aqui de novo, depois a hora de início. Aí eu vou colocar aqui um valor default. Default em inglês significa padrão, tá? Então é um valor padrão, caso você não coloque nenhum parâmetro, ele vai ser apresentado com esses parâmetros iniciais. Toda vez que você reinicializar o robô, ele vai entrar com os parâmetros que a gente escreve aqui, tá? Então, horário de início, vem aqui, barra barra. Toda vez que a gente coloca esse barra barra e escreve um comentário aqui na frente, será exatamente o nome do parâmetro que a gente vai apresentar. Então, quando a gente escreve esse barra barra, ele não apresenta de acordo com o descritivo da variável. Ele apresenta como esse texto que você colocou aqui na frente. Se você apagar, ele vai apresentar horário de início assim. Agora, se você quer escrever um texto mais bonitinho, coloca barra barra que vai aparecer lá na frente, tá?
Então aqui seria o horário de início. A mesma coisa no horário fim aqui, então coloca input, string, informa uma variável, eu coloquei como hora, underline, fim, é igual a 9h30, né? E ponto e vírgula. Toda vez que você finalizar uma função, coloca ponto e vírgula, barra barra também, horário final, tá? Então esses daqui são a parametrização inicial do robô, para ele startar, tá? Tem a parte de modulação, que eu já expliquei nos vídeos anteriores, né? E a gente está trabalhando dentro do módulo on-tick, ou seja, cada variação de preço, cada variação de volume, cada vez que tiver uma negociação, então ele vai rodar todo o código de novo, que estiver dentro desse módulo, tá? Então a gente vai trabalhar nele para a gente fazer nossos testes. Então fechou. Então a gente vem aqui, vamos colocar agora, já que a gente acabou de determinar nossas variáveis, vamos escrever a lógica de programação para conseguir entrar nos horários que a gente determinar, tá bom? Então, beleza? Vamos lá. Vou utilizar a mesma situação que a gente fez semana passada, tá? Vou fazer uma entrada aqui. Symbol info é uma função que ele vai buscar qual que é a informação daquele ativo naquele determinado momento. Então, por exemplo, vou colocar aqui, que eu vou buscar a informação do ativo, do gráfico que está em aberto, tá? Então, eu coloco underline symbol, vírgula. Qual a informação que eu quero? Aí eu tenho todas essas informações aqui, ó, do símbolo que eu posso pegar. Qual que é o preço S? Qual que é o preço bid? Qual que é o last? Aí, se você quiser informações de delta, gama, essas coisas, isso daqui já é para outros 500, né? O mais importante que a gente precisa saber, quando a gente quer saber do preço atual, a gente sempre trabalha com symbol ou ASCII. Vou dar um exemplo aqui. Não, melhor. Vou fazer o seguinte, vou abrir aqui. Vamos abrir esse aqui, ó. O que seria a diferença de symbol bit e ASCII? Facilitar a vida de vocês. Para quem não lembra, eu vou colocar aqui de novo. Ó, dá um zoom aqui. Cadê o horário que eles têm aqui? Ué. Tá. Vou colocar uma que é mais fácil de enxergar. Vou colocar aqui propriedades, mostrar. Pronto. Vou tirar do last aqui. Ó, tá vendo essas duas linhas aqui? Isso aqui significa que... caramba. Tá vendo essas duas linhas aqui? Significa que uma linha é a melhor oferta de compra e a outra linha é a melhor oferta de venda. Qual que é qual? Você vem aqui, ó, se você tiver dúvida. E aqui mostra. Ó. Qual que é a melhor oferta de compra? É o ASCII. Qual que é a melhor oferta de venda? É o bid. Se você tiver dúvida qual que é qual, você vem aqui e tira. Tá vendo? Ó. O ASCII, ele sempre em cima. O bid é sempre embaixo. Ó. Tá vendo? Então, o verde, ele é pro bid e o ASCII é o vermelho. Tá? E o que isso significa? Significa que se você quiser entrar vendido a mercado, na hora que você apertar o botão, a corretora ela vai buscar esse melhor valor aqui para você entrar na negociação. Né? Então, toda vez que você entra no mercado, ele sempre vai buscar o bid. E toda vez que você quer entrar comprado, ele vai buscar o ASCII. Então, nunca é o mesmo valor. Sempre vai ter um spread entre eles, tá? Então, essa é a diferença entre eles. Então, toda vez que você quiser comprar, é o ASCII. Toda vez que você quiser vender, é o bid. Tá? Então, essa é a diferença entre eles. Então, aqui a gente vem, eu quero comprar, então eu vou colocar o ASCII. É o ASCII? Eu me confundo às vezes. Aqui. É o ASCII, tá vendo? Preço de venda para comprar. Então, vem aqui, ASCII. Deixa eu fechar esse negócio aqui, senão vai me atrapalhando. Então, o ASCII, o que significa o ASCII? É o preço atual para gente, para quem quiser comprar. O preço atual para quem quiser vender é o bid, tá bom? Então como eu quero comprar toda a ruptura de máxima, eu vou verificar se o preço atual ele é maior que a max. O que é a max aqui? A gente já tinha colocado isso aqui já faz tempo no código, né? É a máxima anterior. Então, para quem está chegando agora, por isso que eu falo, é bom ver os vídeos anteriores. Então, eu tenho aqui, ó, um candle. E aí tá, esse candle aqui tá a informação. Essa daqui, ó, é a máxima anterior, que é o que está descrito aqui, ó. High, symbol, período vigente, né, que é de 5 minutos, 6 minutos, e aí o 1 significa que é a máxima anterior, tá? Então é isso que a gente está falando. Se o preço atual romper a máxima, e aí já tem a função que aí tem que ver as outras aulas, isso aqui for verdadeiro, que é a abertura de novo candle for verdadeiro, então aí eu quero que compre, né? Aí como é que eu utilizo? Todo mundo já sabe, né? Se viu as aulas anteriores, eu utilizo a classe trade.buy, e venho aqui e coloco a quantidade de contratos que eu quero negociar do ativo vigente. Aí, como eu quero entrar no mercado, não quero colocar stop em ninguém, eu venho e coloco 00, tá?
Só que agora a gente vai acrescentar uma coisa a mais. Então, toda vez que romper máxima, ele já ia efetuar uma compra, né? Toda vez que romper uma máxima e fizer um novo candle, tá? Porém, agora a gente quer mais uma condição. Qual que é essa condição? A gente quer que, antes de entrar na operação, verifica se está dentro do horário vigente que a gente quer que o robô execute operações. Então, eu venho aqui e coloco. Eu vou colocar esse time to string depois, na verdade, para explicar mais fácil. Eu venho aqui, ó, time local. Solicito puxar a informação do horário e verifico se ela é maior ou igual à hora de início. O que é essa hora de início? Lembra que a gente acabou de colocar aqui, ó, hora de início, 9 horas. Então, é o horário que a gente parametrizou aqui para ele entrar, né? Ah, eu não quero que entre 9 horas, então eu quero que entre aqui toda vez que for maior que 9 horas. Então, vem aqui, ó, maior que 9 horas. Se for maior que 9 horas e se o tempo local ele for menor do que a hora fim, aí eu entro na operação. Tá, mas aí tem uma coisa conflitante que precisa ser verificada. Time local significa que essa informação aqui, quer ver? Não, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver aqui se aparece. Ó, ela é uma informação do tipo date time, né? Então, quando você for fazer esse comparativo, essa condição de comparação aqui, você tem que sempre verificar se as variáveis elas são da mesma classe. Essa aqui não, essa daqui é date time, e aqui a gente classificou a hora início como string. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem uma função aqui chamada time to string, que vai justamente resolver esse probleminha para a gente, que é transformar essa variável aqui em uma string, tá? E aí, o que é que eu quero que ele transforma para a gente? Eu quero que ele pegue o horário e transforma em hora e minutos. Então, eu venho e coloco essa constante aqui, tá? Fazendo isso, eu faço com que eu transforme a informação de hora do mesmo jeito que a gente colocou aqui. E aí eu consigo fazer esse comparativo, tá? Porque é a mesma coisa, não dá para comparar banana com maçã, tem que ser banana com banana, tá? Então, faço essa transformação e consigo fazer a comparação. E aqui a mesma situação. Tá? Time to string. Aqui, ó, time minutos. Cadê? Aqui. Beleza, feito isso daqui, a gente efetivamente consegue fazer a comparação. Então, o que ele vai fazer aqui nessa condição? Ele, toda vez que o programa rodar dentro desse modo, ele vai verificar. Rompeu a máxima? É um candle novo? Ok. Aí ele vai verificar. Eu estou dentro do horário que foi parametrizado pelo usuário? Sim, estou dentro do horário. Então aí ele vai executar. Se não, ele já sai já nem passa para essa próxima opção aqui, tá? Então vem aqui, faço a compilação e agora a gente só faz os testes. Então beleza, vou apertar iniciar os testes aqui. Abriu a tela. Ó, rompeu uma máxima, entrou. Se romper outra máxima, ele tem que entrar, só que, ó, observa aqui no canto, lembra que eu coloquei das 9 às 9h30? Então, dentro desse horário aqui que ele vai poder operar. Ó, 9h05 ele entrou, então é maior que 9. E aí, eu acho que até 9h25, né, que a gente colocou menor só que 9h30, né? Vamos ver então. Entrou de novo, 9h25 ele entra, teoricamente, 9h30 não é para entrar mais. Ó, rompeu máxima de novo, não entrou. Vamos ver se vai entrar. Vamos ver, rompeu máxima, não entrou, não entrou. Então, ó, até 9h40 ele entrou 3 vezes. Vamos colocar então para... Aqui tinha rompido mais uma aqui, né? Então vamos colocar para ele entrar até 9h50. Então ele tem que entrar mais 2 vezes aí, teoricamente, tá? Vamos fechar aqui. Mudar os parâmetros. Vou botar aqui 9h50. Compilar. Vamos colocar para rodar agora. É para ele ter entrado mais 2 vezes, né? Entrou uma, como a gente já tinha visto, 2, rompeu 3, 4 e 5. Não é para ele entrar mais, né? Que aqui era o limite, né? Ó, 9h45. A partir daqui ele não pode entrar mais. Vamos ver se ele vai entrar. Não entrou, rompeu. E rompeu também, não entrou. Então é isso, pessoal. Basicamente é isso. É bem simples, tá? Lembrando que toda semana a gente vai estar construindo mais funções para esse robô até ele ficar um robô bem completinho, robusto, tá? E para quem está chegando agora, eu vou fazendo algumas partes aqui do robô, tá? Eu vou atuando sempre do lado da compra e aí, como dever de casa, vocês fazem a parte de venda e até mesmo unificação desses módulos aqui, tá? Lá na frente lá eu vou juntar tudo, porque a gente está deixando tudo isso daqui para não ter leitura, porque a gente está testando módulo por módulo que a gente está fazendo, né? Condição por condição. Mas se vocês quiserem, como dever de casa, tira todas essas linhas, faz a unificação aí, que aí vocês vão desenvolvendo, né? E lembrando, pessoal, programação é muito mais do que assistir vídeos, ela é muito mais do que copiar códigos. Você tem que colocar a cabeça para funcionar, tem que trabalhar. Então, conforme vocês forem rodando aí as programações, forem tendo dificuldades, forem tendo erro, para um pouquinho e vai pensando como resolver esses problemas, né? Porque é a partir dos problemas que vocês vão se autodesenvolvendo e entendendo como de fato
funciona a lógica por trás desse software aqui, tá? Então, se tiverem problema, pesquisem, né? Usa a internet, dá para pesquisar muita coisa, hoje em dia tem bastante informação por aí, mas tenta forçar vocês mesmos a resolver esses problemas, né? Porque é o único jeito de você se autodesenvolver com programação é fazendo, errando e ajustando, fazendo, errando e ajustando, fazendo, errando e ajustando. Claro que você fica cego, você não consegue enxergar mais nada, não entender mais nada, e isso é normal. Eu também, quando comecei a aprender a programar, era desse jeito. Só que no outro dia, com cabeça mais fresca, você vem e resolve o problema. Que você demorou horas e não conseguiu resolver, no outro dia, em 5 minutos, você resolve, né? Então, programação, assim como o day trade, ele é insistência e persistência. É muita dedicação, tá? Não existe fórmula mágica, tem que se dedicar e trabalhar. E como eu sempre digo, uma automação ou um robô nada mais é do que um robô, tá? Se não tiver uma dedicação por trás, uma leitura de contexto, uma gestão financeira eficaz, cara, não vai dar bom, né? Então não é só dar o play, é dar o play e se dedicar. Aí as coisas começam a dar certo. Galera, muito obrigado pela atenção. Se inscrevam, curtam aí para que esse canal possa chegar em mais pessoas. Valeu!